dessas 90%, né, que desistem do silicone, eu vou dizer que a maioria fala assim, eu devia ter colocado prótese menor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Favarim. Eu sou a Juni Favarim. Somos cirurgiões plásticos na cidade de Criciúma e temos 18 anos de atividade profissional. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o explante. E o que é essa cirurgia, né? Explante é aquele procedimento que nós realizamos quando a paciente colocou uma prótese de silicone e em algum momento, né, durante a vida dela, ela desistiu de querer a prótese, ela não quer mais o implante e ela resolve fazer a retirada definitiva desse implante. O nome desse procedimento se chama explante e existem algumas táticas cirúrgicas que nós utilizamos para dar um melhor resultado estético para as nossas pacientes. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Aí eu acredito que a primeira pergunta, né, é quem é a paciente que faz explante, né? Quem é o típico paciente que nos procura para fazer a retirada das próteses? Existem várias pacientes com várias cabeças, várias queixas que querem pôr um ponto final na prótese. O primeiro grupo de pacientes é bem claro, é bem fácil. São aquelas pacientes que não querem mais o corpo estranho nelas. Elas acreditam que o silicone está trazendo danos à sua saúde, incomoda, está trazendo sinais e sintomas como, por exemplo, falta de disposição, perda de sono, doenças da tireoide, incapacidade de engravidar, o cabelo caindo, o intestino preso, falta de disposição para as tarefas do dia a dia, perda de sono, e os sinais e sintomas são extensos. Um outro grupo de pacientes é aquelas que não se deram, de uma forma geral poderia falar assim, né, não se deram bem ou tiveram complicações com a prótese. São pacientes que, por exemplo, apresentam desconforto, dor, pacientes que, na verdade, nunca gostaram da prótese ou apenas gostaram lá no início. Algumas pacientes falam para mim que já foram para casa assim desconfortáveis e não gostando muito. Talvez ali houve uma indicação errada, né, de colocar essa prótese. E essas pacientes, então, querem tirar a prótese. É muito fácil para nós quando a paciente fala, eu tenho dor na mama. Eu pergunto, você acorda à noite por causa dessa dor? Sim. Aí também não é difícil, né, de indicar essa cirurgia ou explante. Essas pacientes no futuro podem, se mudarem de ideia, recolocar essa prótese. E um terceiro grupo de pacientes que gostaram da prótese, que não teve problema com a prótese, não está insatisfeita, não está com problemas do corpo estranho dentro delas, não tem problema com silicone. Só que elas cansaram, elas não querem no futuro, né, de tempos em tempos, de 10 a 15 anos, fazerem uma nova cirurgia. Claro que elas perderam o resultado estético e precisam trocar prótese e melhorar a mama. E elas decidem, eu não quero mais. Então, eu dividiria nesses três grupos. A maciça maioria, eu diria que 90%, faz o explante porque não quer mais a prótese. Essa é a grande verdade. Elas não têm nenhum problema, elas não sentem nada, a mama não tem nada de errado, elas não têm nenhum sintoma, mas elas não querem o compromisso de ter que reoperar, elas não querem mais o volume do silicone. E dessas 90%, né, que desistem do silicone, eu vou dizer que a maioria fala assim, eu devia ter colocado prótese menor. Essa semana eu atendi uma paciente que eu consultei, eu acho que há, sei lá, 8, 10 anos atrás, e ela queria botar prótese, eu falei assim, olha, não vale a pena ainda, isso aqui não é o momento, se você for colocar, tem que ser uma prótese pequena, por baixo do músculo, enfim. Muita água passou debaixo da ponte, ela voltou agora comigo, né, e falou assim, realmente, doutora, você tinha razão, não era isso que eu queria. E agora ela desistiu do implante. Então, são fases da vida. Esses sintomas da doença do silicone, eles são muito raros. Eu acho que de toda essa, sei lá, a gente tem mais de 2.000 próteses colocadas nesses 18 anos de plástica. Eu acho que eu conto nos dedos de uma mão quantos pacientes realmente tinham algum sintoma que se parecia
com a doença do silicone. Então, é um procedimento seguro. Que existe também, né? Não vamos negar que não existe. É um produto que dura bastante e não é a principal causa de retirada de prótese. A principal causa de retirada de prótese é a vontade da paciente. Assim como ela um dia resolveu colocar a prótese, em outra época da vida ela decidiu que ela não quer mais a prótese, né? Então, isso é uma outra coisa também que a gente deixa a paciente bem à vontade. E é importante, né? Como é uma vontade, a gente tem que deixar muito claro para a paciente que, assim, explantar não é igual colocar prótese. Quando a gente coloca a prótese, o objetivo é deixar o colo mais marcado, é aumentar o volume de mama, é deixar o resultado mais bonito. Quando você explanta, meio que a gente está resolvendo um problema. Então, o resultado é aquele que a gente consegue obter na paciente. E não existe um padrão, porque cada paciente chega para a gente com uma mama diferente, com um volume de prótese diferente, colocada num plano de mama diferente, com uma técnica cirúrgica diferente. Então, a gente vai adaptando a cirurgia do explante para cada tipo de mama, para cada volume de mama que chega para nós no consultório, né? Existe uma forma de avaliar isso com exames, que é fazendo uma ressonância magnética das mamas. Se a mama com a prótese, né, o resultado, mama com a prótese é 100%. Se a prótese representa 70% ou mais da mama, essa paciente não é um bom caso para explante. Ou seja, a mama dela tem muita prótese e pouca glândula. Se a mama da paciente apresenta menos de 70% de prótese, né, e a quantidade de glândula é maior, é uma paciente melhor, vai ter um resultado mais favorável para o explante. Fica bom a cirurgia de explante? Ou as pacientes ficam satisfeitas? Olha, até hoje eu não tive nenhuma que se queixou do resultado. Talvez porque a gente é muito criterioso na hora de indicar o explante, a gente conversa muito com as pacientes. A cirurgia de explante a gente vai dar formato. Imagina que a sua mama vai virar um sonho de valsa. Eu sempre faço essa comparação com o sonho de valsa. E a gente vai ter que tirar aquele volume de dentro do sonho de valsa. A gente vai tirar o recheio. E a gente vai ter que arrumar uma forma de dar forma, né, nesse conteúdo que ficou. E nós utilizamos muito o enxerto de gordura, né? Então, vamos supor, é uma paciente que tem um bom volume de mama, como o Eduardo falou, ela ainda tem mama sobrando ali, né? Tecido mamário, ela tem uma área doadora boa para a gente coletar gordura. E ela não colocou uma prótese muito grande, ela não tem, sei lá, 400 ml, 300 ml de silicone, ela tem uma prótese de tamanho ok. Essa é uma paciente que vai ter um excelente resultado do explante. Então, a gente depende muito desses critérios para a gente poder conversar sobre qualidade de resultados. Mas até hoje, todas as minhas pacientes de explante ficaram muito felizes com o resultado. Vamos falar um pouquinho de técnica. Tecnicamente falando, como é que é feito o explante? É retirada a prótese e é retirado a cápsula que envolve a prótese. E o que é essa cápsula? É um tecido fibroso que envolve o corpo estranho. É uma tentativa do organismo de isolar o corpo estranho. Então, essa cápsula também deve ser retirada. Inclusive, essa cápsula, o correto é sempre mandar para a biópsia. E aí, se a mama está caída, nós levantamos a mama, fazemos a mastopexia e repomos o volume que saiu, a prótese mais a cápsula, com tecido adiposo, com gordura, com lipoenxertia, que é coletado da paciente. E essa lipoenxertia ela é injetada na glândula, abaixo da pele e no músculo peitoral. Então, em vários planos. E eu diria que esse é o grande segredo da nossa técnica de explante, é fazer esse enxerto de gordura em multiplanos. E eu diria que o plano que a gente mais utiliza, por incrível que pareça, é o plano muscular para fazer o explante. É onde vai, eu diria que 70% do volume da gordura vai dentro do músculo, né? E é isso que sustenta o formato da mama no pós-operatório. Vamos lá, vamos começar a responder aqui algumas perguntas. A Nice mandou: minha amiga, assim que colocou o silicone nas mamas, teve zumbido no ouvido. Sim, zumbido também é uma das queixas que a gente estuda e escuta. Difícil saber se esse zumbido realmente foi provocado pela prótese, pela cirurgia, pela anestesia. Se não tivesse feito a prótese, será que não teria zumbido também? Difícil, muito difícil. Mas se esse zumbido persistir,
No final, talvez essa paciente tente fazer o explante. É garantido que retirou a prótese, o zumbido vai embora? Não. Não. Então, o que eu posso sugerir para você, Nice? Pede para sua amiga procurar um otorrino, né? E Primeiro investigar passo. o zumbido. É. Se ele descartar qualquer causa orgânica do zumbido e ele persistir, há uma possibilidade pequena, mas há, de que ele seja causado pela prótese. A gente não consegue dizer que sim nem que não. Mas sim, isso está descrito na literatura, zumbido. Procurei o médico para fazer o explante e ele disse que não dá, porque tenho só pele e a prótese. É assim? Isso é assim mesmo? Então, veja bem, não é que não dá para fazer o explante, talvez ele não se expressou adequadamente, é que talvez você não vai ter um resultado tão estético, é aquilo que o Eduardo comentou no início, você tem que ter um mínimo de volume de mama. Então, se você tem pouco volume de mama e você quer explantar, você precisa explantar, você tem que saber que ela vai esvaziar, ela vai ficar com pouco volume, você vai precisar fazer novas cirurgias para fazer novos enxertos de gordura, porque a gente não vai conseguir criar o volume só com um procedimento. Mas não é uma contraindicação absoluta também. Você só tem que saber o que vai acontecer depois para poder tomar a decisão. É aquela história que eu falei de fazer a ressonância magnética, e se mais de 70% da sua mama é a prótese, é mais complicado. E um outro detalhe que tem que ser visto é se você tem gordura, se você tem área doadora. Bem lembrado. Porque a gordura ela pode ser colocada lá no momento da cirurgia e ela pode ser colocada posteriormente, em sessões, mais de uma vez. Então, aqui no Brasil, a gente aumenta muito. Aqui na América, né? América do Sul, América Latina, na América do Norte, a gente usa muito prótese. Mas na Ásia, elas não gostam de implante. Então, lá, a maioria dos aumentos de mama são feitos com gordura. E, normalmente, para você ter esses aumentos de gordura, são feitas de 2 a 3 sessões de cirurgia, né? De colocação de gordura, com um intervalo em torno de 6 meses. Então, são coisas também que a paciente tem que saber. É meio que como se fosse uma reconstrução de mama, só que sem prótese, tá? Mas dá para fazer sim, só precisa ter área doadora. Eu diria que o mais importante não é quanto você tem de mama, é quanta gordura você tem para doar para você mesma. Esse é o grande limitante. O explante definitivo? Não, se a paciente quiser colocar, se daqui a 1 ano, 2 anos ela explantou, ela colocou, aí ela desistiu, explantou. E se daqui a 1, 2 anos ela desistir do explante, ela pode colocar a prótese de novo. Não gostou do resultado? Pode. Pode. Na verdade, pouca coisa definitiva, né? Ainda bem. Ainda bem. Qual o tempo de recuperação para explante de silicone no seio e para levantar o seio caído? 3 semanas, né? 3 semanas para você poder dirigir, dormir de lado. Tirei uns 21 dias, sendo que os 15 primeiros dias fique mais quietinho em casa. Deve caminhar, deve estar bem ativa, mas não ficar mexendo muito os braços, fazendo atividades domésticas, fazendo almoço. Não, nesses 15 dias você vai ficar realmente... o seu marido, seus filhos vão ter que... Sua mãe, sua irmã vão ter que ajudar você. Você vai ser a rainha da Inglaterra, não vai fazer nada. A partir de 15 dias dá para fazer trabalhos leves em casa e 3 semanas dá para voltar ao trabalho.